Olá, hoje o programa Seus Direitos na TV Estadão recebe a professora de Direito do Consumidor da PUC São Paulo, Maria Estela Gregori. Ela vai analisar alguns casos enviados pelos leitores que tiveram problemas com fornecimento de energia elétrica. Obrigada pela presença. Olha, é um prazer enorme estar aqui para conversar sobre os direitos dos consumidores do nosso país. O leitor Nicolau Pedro Com diz que não aguenta mais ficar sem energia elétrica em sua residência na Vila Nova Conceição. Ele diz que mesmo reclamando diretamente à distribuidora, ela só informa que nada pode fazer e passa um prazo para restabelecimento do serviço. Da última vez, ele conta que foram 4 horas no escuro. A Eletropaulo diz que o problema foi porque os ventos e galhos caíram sobre a rede de energia e atingiram toda a concessão da distribuidora na região. Mas o leitor diz que nesse dia que ele reclamou e nos dias que ele está falando, foram 4 ou 5 dias sem chuva. Então a alegação da distribuidora pode ser dos ventos, talvez, dos galhos, mas o que ele poderia fazer? Olha, em primeiro lugar, é importante que os consumidores saibam que o serviço de energia elétrica é um serviço essencial. E o Código de Defesa do Consumidor diz que, em se tratando de serviços essenciais, a prestação do serviço deve ser contínua, não pode ter nenhuma interrupção ou suspensão. Portanto, a Eletropaulo ela deve ressarci-lo de todos os prejuízos e danos que ele teve. E a Eletropaulo não pode alegar que houve um problema de natureza, ou seja, de força maior. Porque a responsabilidade trazida ao ordenamento jurídico pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva, que independe da comprovação da culpa. Ou seja, a responsabilidade da prestação do serviço tem que ser adequada e eficaz com qualidade para o consumidor. Esses são os direitos do consumidor. Então, nesse caso, o consumidor deve recorrer à ANEEL, ao Poder Judiciário ou ao PROCON para formalizar a sua reclamação. E como que ele prova que ele ficou tantas horas sem energia? Ele faz isso por escrito? Ele deve formalizar por escrito. Ele tem que comprovar o nexo de causalidade, né, o que efetivamente ocorreu e o dano que ele teve para justamente ele ter a indenização adequada. Outro problema é da leitora Selma Flores. Ela relata que em 20 de janeiro ela teve uma TV e 2 telefones queimados por causa da queda de raios. Ela tentou entrar em contato com a Eletropaulo e recebeu a informação de que um técnico da Eletropaulo avaliaria os danos, mas ninguém apareceu até hoje. A Eletropaulo esclarece que a cliente deve encaminhar à distribuidora o orçamento para o conserto dos aparelhos, incluindo as causas dos danos. A leitora conta que tem um orçamento, mas está aguardando a análise do técnico. Nesse caso, a operadora deveria mesmo enviar o técnico? Como que funciona? Não, pelo que as informações e pelas regras da ANEEL, é justamente o consumidor tem que fazer o orçamento e é importante que ele faça mais de um orçamento e encaminhe para a Eletropaulo com o dano, né, comprovando esse nexo de causalidade entre o dano e o que efetivamente ocorreu, para que os técnicos da Eletropaulo analisem e os indenizem. Outro problema é do leitor Diógenes da Silva, que diz que recebeu uma notificação da Eletropaulo informando que seu nome seria incluído no SPC pelo não pagamento de uma conta de luz, referente ao mês de janeiro. Ele diz que, apesar de o valor já ter sido pago, em fevereiro recebeu mais 3 e-mails da empresa cobrando o pagamento e com ameaças de corte de energia em 48 horas. A Eletropaulo respondeu que o cliente teve o nome retirado dos cadastros de proteção ao crédito após a compensação do pagamento. A Eletropaulo pode enviar mesmo o nome do consumidor aos órgãos de proteção ao crédito? Pode cortar a energia? Aí é uma questão bastante polêmica, porque as entidades de defesa do consumidor, elas entendem que as prestações de serviços que não envolvem crédito não deveriam, e que têm longa duração, não deveriam ser, por caso de inadimplência, os nomes dos consumidores enviados para o serviço de proteção ao crédito, que se fala em banco de dados de proteção ao crédito. Mas não há nenhum óbice em termos da legislação que proíba que os fornecedores de serviços, em caso de inadimplência, enviem a esse cadastro de proteção ao crédito o nome dos consumidores. Então é uma questão assim, as entidades entendem que é abusivo, mas não há nada que proíba num contraponto. Só que a ANEEL, no caso específico do envio
do nome dos consumidores ao banco de dados, negativa, né, do nome do consumidor, ela tem regras, ou seja, se o consumidor estiver inadimplente por mais de 15 dias, ela tem que notificar esse consumidor. E só apenas 3 meses é que ela pode enviar o nome do consumidor a um serviço de crédito, porque, ou seja, tem aí um lapso temporal que o consumidor tem como se defender, inclusive pagando a fatura indevida que ele está devendo, indevida não, que ele está devendo. Então, eu acho que o consumidor, se ele é notificado pela operadora, no caso, a Eletropaulo, ele tem 5 dias para poder saldar aquela dívida. Se porventura ele não saldar, aí ela pode encaminhar o nome para o serviço de proteção ao crédito.